Naquela manhã, eu coloquei meu livro de crochê sobre a mesa de centro da sala, o mesmo livro que minha mãe havia me dado aos 18 anos. As páginas amareladas guardavam não apenas pontos e técnicas, mas memórias de tardes inteiras em que mamãe pacientemente guiava minhas mãos desajeitadas. Aurora, o segredo do crochê não está nos dedos, mas na firmeza do pulso, ela dizia. 50 anos depois, aquele livro era mais que um manual. Era um símbolo de tudo que aprendi sobre construir algo duradouro, ponto a ponto, com paciência e precisão. Foi então que ouvi as batidas na porta. 3 toques firmes, autoritários. Não esperava visitas naquela terça-feira chuvosa de abril. Ajustei meu roupão sobre a camisola. Ainda não havia me trocado, apesar de já passar das 9 anos. Afinal, a casa era minha, e uma das pequenas liberdades da aposentadoria era justamente essa, seguir apenas o próprio ritmo. Ao abrir a porta, senti meu coração falhar uma batida. Carmen, minha irmã mais nova, estava acompanhada de 2 policiais. Um deles, mais alto e de meia idade, mantinha uma expressão impassível. O outro, jovem e visivelmente constrangido, evitava meu olhar. Em suas mãos, Carmen segurava uma pasta de documentos, da qual retirou um papel que balançava como se fosse uma bandeira de vitória. Aurora, seu nome já saiu da escritura. Esta casa é minha agora. Foi como ouvir que eu mesma tinha deixado de existir. A sala, com seu papel de parede levemente desbotado nas bordas, os móveis que conheciam cada curva do meu corpo, o cheiro de café recém-passado que ainda pairava no ar, tudo isso subitamente parecia pertencer a outro mundo, um mundo ao qual eu não tinha mais acesso. "Do que você está falando, Carmen?" perguntei, minha voz soando estranhamente calma, em contraste com o turbilhão que começava a se formar em meu peito. "Estou falando disto." Ela estendeu o documento, onde pude ver carimbos oficiais, assinaturas e termos jurídicos que dançavam diante de meus olhos como se estivessem em outro idioma. "A transferência foi oficializada ontem. Esta casa agora está registrada somente em meu nome. Sou Aurora Mendes, 68 anos, ex-professora de matemática do ensino fundamental. Lecionei no Colégio Santa Cecília por 32 anos, até me aposentar aos 62. Meus alunos sempre diziam que eu tinha uma voz que não permitia bagunça, mas que também sabia acolher quando necessário. Dona Aurora tem voz de quem sabe o que quer, dizia a diretora nas reuniões pedagógicas. Essa voz, no entanto, parecia ter desaparecido completamente naquele momento. Mas isso não é possível, consegui finalmente dizer, ajustando os óculos de leitura que escorregavam pelo nariz. Esta casa está no nome de nós duas desde que mamãe e papai faleceram. Foi o acordo, a divisão igualitária da herança. Carmen sorriu. Um sorriso que nunca havia visto antes. Não era o sorriso da irmã com quem dividi brinquedos na infância, nem da adolescente rebelde que muitas vezes consolei após brigas com nossos pais. Era o sorriso de uma estranha, calculista, triunfante. "Você assinou a transferência, Aurora. Está tudo aqui, com sua assinatura reconhecida em cartório. Moro, ou morava, na casa que meus pais construíram no bairro Jardim Primavera, em Fortaleza. Uma casa simples, com 3 quartos, sala ampla, cozinha com azulejos amarelos escolhidos pessoalmente por minha mãe, e um quintal onde ela plantou um pé de jasmim que ainda perfuma as noites. O cheiro daquelas flores sempre me lembrou que, mesmo após tempestades, a vida insiste em florescer. Cada cômodo guardava uma história. No quarto maior, mamãe passou seus últimos dias antes de partir. Na sala, comemoramos formaturas, aniversários e natais. Na cozinha, aprendi a fazer o bolo de fubá que se tornaria minha especialidade entre amigos e familiares. Minha mesa de madeira maciça, comprada no primeiro ano em que comecei a lecionar, era meu cantinho sagrado. Ali, corrigi milhares de provas, planejei centenas de aulas e, depois da aposentadoria, passei horas fazendo crochê e contas. Estas últimas agora, mais por hábito que por necessidade. Aquela mesa carregava marcas de canetas, pequenos arranhões e até uma queimadura circular deixada por uma xícara de chá muito quente em um dia particularmente estressante de correção de provas finais. "Senhora Aurora Mendes", falou finalmente o policial mais velho, consultando uma prancheta.
Temos uma ordem de reintegração de posse. A proprietária do imóvel, senhora Carmen Mendes Oliveira, solicitou nossa presença para garantir que a desocupação ocorra sem incidentes. Proprietária, repeti, a palavra soando estrangeira em minha boca. Mas esta casa era dos nossos pais. Aurora, você tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais. Só o que couber em 2 malas, disse o policial mais jovem, ainda constrangido, evitando meu olhar. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar meus óculos de leitura, que teimavam em escorregar pelo nariz úmido de suor frio. As paredes pareciam se aproximar, o ar ficando rarefeito. Mas esta é a casa dos nossos pais, consegui balbuciar, sentindo uma tontura repentina me obrigar a apoiar-me no batente da porta. Carmen, 46 anos, cabelos tingidos de castanho escuro e unhas perfeitamente manicuradas em vermelho vibrante, respondeu com aquele mesmo sorriso desconcertante. Era. Agora é só minha. Está tudo documentado. Você assinou a transferência. Eu nunca assinaria tal documento. Nunca! Minha voz finalmente encontrou sua força, ecoando pela sala onde tantas vezes havíamos jantado em família. Isso é uma fraude, Carmen. Uma fraude! O policial mais velho deu um passo à frente, sua postura indicando que não toleraria alterações. Senhora, entendo seu desconforto, mas temos uma ordem judicial aqui. A documentação foi verificada e está em ordem. Se a senhora acredita que houve fraude, terá que resolver isso na justiça. No momento, precisa cumprir a ordem de desocupação. Nunca assinei tal documento. Ou, pelo menos, nunca assinei conscientemente algo que transferisse a propriedade da casa. Nunca abriria mão do único lugar onde me sentia segura, onde cada rachadura na parede contava uma história familiar, onde cada cômodo guardava ecos de risadas e lágrimas compartilhadas ao longo de décadas. A escritura estava em nome de nós duas, desde que nossos pais faleceram, há 12 anos. Como poderia meu nome simplesmente sair dela? O relógio de parede, aquele que marcou todas as nossas jantares em família, os aniversários, as noites de Natal, o último suspiro de meu pai, parecia correr mais rápido. Seus ponteiros moviam-se com uma velocidade cruel, lembrando-me que 60 minutos era o tempo que eu tinha para empacotar 6 décadas de existência. Olhei para minha xícara de chá pela metade sobre a mesa, ainda morna. Um símbolo perfeito de como minha vida acabara de ser interrompida. O líquido âmbar refletia a luz que entrava pela janela, criando pequenos arco-íris na superfície. Beleza e tragédia coexistindo no mesmo instante. Posso ver esse documento? Perguntei, estendendo a mão trêmula. Carmen hesitou por um momento, mas entregou o papel. Meus olhos percorreram as linhas, tentando compreender os termos jurídicos. Ao final da página, reconheci minha própria assinatura. O A, inicial com sua curva característica, o pequeno floreio no final do sobrenome, exatamente como assino há décadas. Enquanto tentava decidir o que levar, a lembrança da última visita de Carmen, 3 meses antes, veio à mente com a força de um tapa. Ela havia aparecido em um domingo chuvoso, trazendo um bolo de chocolate, meu favorito, e uma pasta de documentos. São apenas a atualização do IPTU e alguns papéis do seguro da casa, disse ela enquanto servia o café. Precisamos manter tudo em ordem, não é mesmo? Assine aqui e aqui. Estava escuro, a luz da sala amarelada e insuficiente, eu sem meus óculos de leitura. Confiei nela. Confiei na minha própria irmã, com quem compartilhei a infância, os segredos da adolescência, o luto pelos nossos pais. Assinei os papéis sem ler. Afinal, era minha irmã, a pessoa que, depois de mim, mais deveria zelar pelo legado de nossos pais. Você me enganou, sussurrei, levantando os olhos do documento para encarar Carmen. Você trouxe aqueles papéis em março. Disse que eram do IPTU. Por um brevíssimo instante, vi algo em seus olhos. Culpa? Vergonha? Mas logo sua expressão endureceu novamente. Você deveria ler o que assina, Aurora. Sempre foi a inteligente da família, não? A professora. Segundo o Código Civil Brasileiro, artigo 171, inciso 2º, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, lesão ou fraude contra credores.
A fraude é caracterizada pela intenção de enganar outrem para obter vantagem ilícita. Essas informações vieram à minha mente automaticamente, resquícios de uma leitura sobre direitos dos idosos que fizera recentemente na biblioteca municipal. Mas, naquele momento, tudo o que eu sabia era que estava sendo expulsa de minha própria casa e que minha assinatura estava em algum documento que eu jamais concordaria em assinar conscientemente. "Ela me enganou!" exclamei para os policiais. "Isso é fraude! Ela me fez assinar esses papéis dizendo que eram outra coisa." O policial mais velho suspirou, visivelmente desconfortável, mas firme. "Senhora, como já disse, se acredita que houve fraude, precisa resolver isso judicialmente. No momento, temos uma ordem para cumprir. A senhora pode levar a televisão e seus objetos pessoais. O restante fica", disse o policial mais jovem em uma tentativa desajeitada de amenizar a situação. Carmen já havia entrado completamente na casa, como se eu fosse agora a visitante. Remexia nas gavetas da cristaleira da sala, abrindo e fechando portas, avaliando o conteúdo. "Estes cristais eram da mamãe. Ficam comigo", afirmou, segurando um conjunto de taças que nossa mãe só usava em ocasiões especiais. Depois, apontou para os porta-retratos na estante. "Pode levar as fotos, se quiser. Não tenho espaço para isso lá em casa." A facilidade com que ela descartava memórias familiares me doeu mais que a perda material. Como se aqueles momentos capturados em fotografias, aniversários, formaturas, viagens, fossem apenas objetos sem valor, ocupando espaço que ela planejava preencher com outras coisas. "Onde vou morar, Carmen?" perguntei, a realidade da situação finalmente me atingindo por completo. "Você pensou nisso?" Ela deu de ombros, um gesto estudadamente casual que não combinava com a gravidade da situação. "Você tem sua aposentadoria. Pode alugar um apartamento menor, mais adequado para uma pessoa só. Esta casa é grande demais para você, Aurora. Meus filhos precisam de espaço quando me visitam." Seus filhos. Meus sobrinhos, que eu ajudei a criar enquanto Carmen construía sua carreira como representante comercial, viajando pelo Nordeste. Quantas noites passei em claro com Débora quando ela tinha febre? Quantas tardes ajudei Lucas com a lição de casa? E agora, eles eram o motivo pelo qual eu estava sendo expulsa do meu próprio lar. "Você tem 1 hora", repetiu o policial mais velho, consultando o relógio. "Sugiro que comece a separar seus pertences, senhora. Como se pega 6 décadas de vida e as coloca em 2 malas? Como se escolhe entre o álbum de fotos da formatura ou o conjunto de toalhas bordadas pela avó? Entre os livros que moldaram minha carreira ou as cartas escritas à mão por meu pai quando ele viajava a trabalho? Comecei pelo quarto, abrindo o guarda-roupa de madeira maciça que acompanhou toda a minha vida adulta. Selecionei roupas básicas, pensando de forma prática. Alguns vestidos, calças, blusas, roupa íntima, sapatos confortáveis. No criado mudo, peguei meus remédios para a pressão e para a tireoide. Esses não podia esquecer. Na gaveta da escrivaninha, encontrei meu diário, onde registrei pensamentos, sonhos e frustrações desde os 50 anos. Ao lado dele, uma caixa com joias simples, o colar de pérolas que ganhei na formatura, os brincos que usei no casamento de minha melhor amiga, o anel que comprei para mim mesma quando completei 30 anos de magistério. Na estante da sala, selecionei apenas 3 livros. Um romance que relia todos os anos, um livro de poesias que meu pai me deu quando passei no vestibular e um manual de matemática que me acompanhou durante toda a minha carreira docente. Tive que deixar para trás centenas de outros volumes, cada um com anotações nas margens, trechos sublinhados, pequenos tesouros de conhecimento acumulados ao longo da vida. Da cozinha, levei apenas a xícara que usava todas as manhãs, um presente de meus alunos quando me aposentei, e o pequeno pote de cerâmica onde guardava canela em pó para o café. Pequenos confortos que me lembravam que, mesmo em meio ao caos, algumas rotinas podiam ser preservadas. O resto, móveis, eletrodomésticos, louças, lembranças, o piano que nunca aprendi a tocar direito, mas que era a herança de minha avó, os quadros pintados por artistas locais que colecionei ao longo dos anos, as cortinas que troquei apenas 6 meses atrás, tudo ficaria para trás. Ou melhor,
ficaria para Carmen, que olhava cada objeto como se já estivesse mentalmente reorganizando a casa à sua maneira. Seu tempo está acabando, avisou o policial mais velho, depois do que pareceu ser apenas alguns minutos, mas que o relógio insistia terem sido 45. Com as 2 malas já quase cheias, fui até o quintal uma última vez. O pé de jasmim estava florido, pequenas estrelas brancas contrastando com o verde intenso das folhas. Arranquei um galho, aspirando profundamente seu perfume. Aquele cheiro era a essência da casa, da minha história. Coloquei-o cuidadosamente entre as páginas do livro de poesias, como um marcador improvisado que preservaria não apenas o lugar da leitura, mas também o aroma de casa. Quando voltei para a sala, Carmen estava ao telefone, animadamente explicando a alguém como planejava reformar a cozinha. Vou derrubar aquela parede, sabe? Abrir mais o espaço, deixar tudo integrado como naqueles programas de decoração. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Vi nela uma mulher de 46 anos, cabelos tingidos para esconder os primeiros fios brancos, roupas caras que compensavam a insegurança crônica, unhas impecáveis que escondiam mãos que raramente trabalharam na terra ou na massa de um bolo feito em casa. Vi minha irmã caçula, que cresceu sob minha proteção após a morte prematura de nossa mãe, quando ela tinha apenas 12 anos e eu já era adulta. Vi também uma estranha, capaz de fraudar a própria irmã para obter vantagem material. Naquele momento, percebi que havia falhado em algum ponto da criação de Carmen. Talvez tivesse sido permissiva demais, talvez tivesse compensado a ausência materna com excesso de tolerância, talvez tivesse confundido amor com indulgência. O resultado estava ali, diante de mim. Uma mulher que valorizava mais uma casa que os laços de sangue e memória que nos uniam. Estou pronta, anunciei, segurando as 2 malas, uma em cada mão. O peso delas fazia meus braços doerem, mas não tanto quanto doía meu coração. Tem certeza que não esqueceu nada importante? Perguntou o policial mais jovem, em um último gesto de consideração. Olhei ao redor, para as paredes que abrigaram minha vida, para os móveis que testemunharam minhas alegrias e tristezas, para o chão onde dei meus primeiros passos como professora recém-formada e meus últimos como filha que cuidou dos pais até o fim. Sim, respondi, sentindo uma lágrima solitária descer por minha face enrugada. Tenho certeza que estou deixando tudo que é verdadeiramente importante para trás. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. Não vi Carmen tomar posse do que antes era nosso lar compartilhado. Não vi os policiais entregarem as chaves a ela, oficializando o despejo. Não vi o pé de jasmim balançar com a brisa da tarde, como se acenando um último adeus. Na calçada, parei por um momento, sem saber para onde ir. A rua familiar de repente parecia estranha, como se eu fosse apenas uma turista perdida em um bairro desconhecido. O peso das malas aumentava a cada segundo, assim como o peso da realidade. Eu estava sem teto, aos 68 anos, expulsa de casa pela própria irmã. Naquele momento, vi Elisa, minha vizinha há mais de 20 anos, saindo para buscar o jornal. Ao me ver parada na calçada com 2 malas, ela imediatamente atravessou a rua. Aurora, o que aconteceu? Perguntou alarmada. As palavras ficaram presas em minha garganta por um instante. Como explicar o inexplicável? Como colocar em termos simples a traição, a perda, o desespero? Carmen me tirou de casa, consegui dizer finalmente. Ela me fez assinar papéis. A casa agora é dela. Elisa, uma mulher prática de 65 anos, viúva e ex-contadora, não perdeu tempo com expressões de choque ou indignação. Venha comigo, disse, pegando uma das malas da minha mão. Você vai ficar na minha casa até resolvermos isso. Naquela noite, dormi no sofá da casa de Elisa, minha amiga de 50 anos e vizinha da rua de baixo. As lágrimas se misturavam ao chá de camomila que ela gentilmente me ofereceu, as mãos ainda trêmulas, mal conseguindo segurar a xícara. Aurora, o que Carmen fez é crime, disse Elisa, sentada na poltrona à minha frente. Isso é estelionato, fraude, indução a erro. Você precisa procurar seus direitos. Que direitos, Elisa? Perguntei, a voz embargada pelo choro contido. Meu nome não está mais na escritura. Ela mostrou o documento. Tem minha assinatura. O que posso fazer? Você pode lutar, respondeu Elisa com firmeza.
Conheço uma advogada, doutora Raquel Vasconcelos. Ela é especialista em direito do idoso e casos de abuso familiar. Vamos marcar uma consulta amanhã mesmo. Não sei se tenho forças para isso, Elisa. Nem sei se tenho dinheiro para pagar uma advogada. Uma batalha de cada vez, Aurora. Primeiro, vamos ouvir o que doutora Raquel tem a dizer. Depois decidimos como proceder. Agora, tente descansar um pouco. Elisa colocou um cobertor macio sobre mim e apagou a luz da sala, deixando apenas o abajur aceso. Durma um pouco. Amanhã as coisas vão parecer mais claras. Mas o sono não veio facilmente. Minha mente repassava o dia como um filme quebrado. As batidas na porta, o sorriso triunfante de Carmen, os policiais constrangidos, as 2 malas insuficientes para conter uma vida inteira. Como chegamos a esse ponto? Em que momento minha própria irmã se transformou em uma pessoa capaz de me deixar na rua? Lembrei-me de Carmen criança, correndo pelo mesmo quintal onde crescia o pé de jasmim. Lembrei-me dela, adolescente, pedindo minha ajuda com a matemática que tanto detestava. Lembrei-me dela, jovem mãe, trazendo Débora e Lucas para eu conhecer, orgulhosa e exausta. Em que parte desse caminho ela se perdeu? Em que momento os bens materiais se tornaram mais importantes que os laços de sangue e memória? Na manhã seguinte, ainda usando as mesmas roupas da véspera, encontrei-me com doutora Raquel Vasconcelos em seu escritório no centro. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos grisalhos precoces presos em um coque discreto, óculos de armação fina e olhar determinado. O escritório era pequeno, mas organizado. Estantes com livros jurídicos, uma mesa de madeira escura com um computador, 2 cadeiras confortáveis para clientes e uma pequena mesa lateral com uma cafeteira e xícaras. Dona Aurora, Elisa já me colocou a par da situação em termos gerais, disse doutora Raquel após as apresentações iniciais. Mas preciso ouvir de você, com detalhes, exatamente o que aconteceu. Durante a hora seguinte, narrei toda a história, desde a visita de Carmen 3 meses antes, com os documentos que disse serem do IPTU, até o despejo do dia anterior. Doutora Raquel tomava notas em um bloco, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre datas, quem estava presente, o que foi dito. Dona Aurora, o que aconteceu com a senhora configura não apenas estelionato, mas também violência patrimonial contra o idoso, prevista no Estatuto do Idoso, Lei 10. 741/2003, artigo 102, explicou ela quando terminei meu relato. Esta lei considera crime apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. A pena pode chegar a 4 anos de reclusão. Enquanto ela falava, eu observava um porta-retrato na sua mesa com a foto de uma senhora sorridente, de cabelos brancos e olhos vivos, segurando um pequeno cachorro no colo. Minha avó, explicou Raquel, seguindo meu olhar. Ela passou por algo parecido. O irmão dela conseguiu que ela assinasse uma procuração, alegando que era para resolver questões médicas, e usou o documento para vender a casa onde ela morava há 50 anos. Foi o motivo pelo qual me especializei nessa área. E sua avó conseguiu a casa de volta? Raquel sorriu. Um sorriso meio triste, meio determinado. Sim, mas levou tempo. Quase 2 anos de processo. No final, ele teve que devolver a propriedade e pagar indenização por danos morais. Infelizmente, minha avó pôde desfrutar da vitória por apenas 8 meses antes de falecer. A perspectiva de um processo longo me desanimou. Aos 68 anos, quanto tempo eu ainda teria? Quantos anos de batalha judicial pela frente, vivendo de favor, sem um lugar para chamar de meu? Vou ser sincera, dona Aurora. Temos um caso forte, mas não será rápido, continuou doutora Raquel, como se lesse meus pensamentos. Podemos entrar com uma medida cautelar para suspender os efeitos da transferência de propriedade enquanto corre o processo principal de anulação por vício de consentimento. Mas, mesmo com a cautelar, a posse imediata do imóvel pode ser difícil de recuperar. E quanto vai me custar tudo isso? Perguntei, a preocupação financeira somando-se a todas as outras. Podemos trabalhar com honorários de êxito. Eu só recebo se ganharmos. Além disso, pelo seu relato, a senhora se enquadra nos critérios para atendimento pela Defensoria Pública. Posso ajudá-la com os encaminhamentos. Mas isso pode demorar, doutora Raquel.
A senhora tem onde ficar durante esse período? Alguém que possa acolhê-la por um tempo mais longo? Foi nesse momento que uma ideia começou a se formar em minha mente. Não com clareza ainda, apenas um vislumbre do que poderia ser uma solução, não apenas para minha situação imediata, mas talvez para algo mais duradouro. Durante anos, cedi meu espaço, meu tempo e meus recursos para a família sem nunca pedir nada em troca. Quando meus sobrinhos precisavam de um lugar para estudar longe de casa, eu oferecia não apenas um quarto, mas também ajuda com as lições e refeições caseiras. Quando Carmen se separou do primeiro marido, ela ficou em minha casa por 6 meses com as crianças pequenas e nunca aceitei 1 centavo de contribuição. Quando qualquer parente passava por Fortaleza e precisava de pouso, minha porta estava sempre aberta, minha geladeira sempre cheia, minha disponibilidade sempre total. Família não se cobra, diziam todos, quando eu eventualmente mencionava o desgaste ou os gastos extras. Família se ajuda sem olhar a conta, mas aparentemente família também rouba, engana, deixa na rua. E se eu transformasse essa situação em uma oportunidade? Perguntei, mais para mim mesma que para Raquel. Como assim? Ela indagou, ajustando os óculos. E se eu montasse um pequeno negócio de hospedagem? Tenho minha aposentadoria, mas é apertado. Sempre recebi parentes e amigos de graça. Por que não receber hóspedes pagantes enquanto resolvo essa situação? Doutora Raquel me olhou com interesse renovado, como se visse além da senhora idosa traída pela irmã. A senhora tem experiência em hospedar pessoas, pelo que me contou. Conhece as necessidades dos hóspedes, sabe como fazer alguém se sentir confortável. Além disso, continuei, com uma convicção que não sentia há dias. Se minha própria família não valoriza o esforço de manter um lar, talvez estranhos o façam, e talvez precisem pagar para aprender esse valor. É uma ideia interessante, Dona Aurora, e bastante viável do ponto de vista legal. A senhora poderia inclusive se formalizar como microempreendedora individual. MEI? Com minha idade? A idade não é impedimento para empreender. Pelo contrário, sua experiência de vida é um diferencial valioso. E sim, a senhora pode ser MEI e manter sua aposentadoria sem problemas. Doutora Raquel me explicou sobre a possibilidade de abrir um MEI, microempreendedor individual. A senhora se enquadra na categoria Serviços de Hospedagem em Residências, exceto a parte hotéis, código CMAE 5590601. Com isso, pode faturar até R$ 81 mil por ano e ainda manter sua aposentadoria integralmente. Pagaria apenas uma taxa mensal pequena, em torno de R$ 65, que já inclui contribuição previdenciária e alguns impostos. A ideia começava a tomar forma mais concreta em minha mente. Não seria apenas uma solução temporária para minha situação de moradia, mas potencialmente uma nova fase de vida, uma forma de independência que nunca havia considerado antes. Mas para isso, eu precisaria de um lugar para morar e receber hóspedes, comentei, a realidade prática trazendo um balde de água fria em meu entusiasmo nascente. Um passo de cada vez, Dona Aurora. Vamos primeiro cuidar da parte legal do seu caso contra Carmen e, paralelamente, podemos ir desenvolvendo esse plano da hospedagem. Quem sabe, encontramos uma solução criativa para o espaço. Naquele mesmo dia, ao voltar para a casa de Elisa, compartilhei minha ideia. Sentadas na pequena varanda que dava para um jardim bem cuidado, com o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa, discutimos possibilidades. Aurora, acho a ideia brilhante, disse Elisa, servindo mais chá em nossas xícaras. Você sempre foi a melhor anfitriã que conheço. Suas festas de fim de ano eram lendárias no bairro. Lembra daquele Natal de 2015, quando acabou acolhendo não só a família, mas também os vizinhos que tiveram um vazamento de gás? Sorri com a lembrança. De fato, minha casa sempre foi um ponto de encontro, um refúgio não apenas para familiares, mas para amigos e até mesmo conhecidos em situação de necessidade. Eu sabia como fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, como antecipar necessidades, como criar um ambiente de conforto sem ser intrusiva. Você pode usar o quarto de hóspedes aqui em casa para ficar temporariamente, continuou Elisa. É pequeno, mas tem uma escrivaninha boa. Você pode usar para organizar seu novo negócio enquanto procuramos um lugar mais adequado.
O quarto de hóspedes de Elisa era realmente modesto. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma escrivaninha com cadeira e uma janela que dava para o quintal dos fundos. Mas estava limpo, era privado e oferecia muito mais dignidade que um sofá na sala. Não quero incomodar por muito tempo, Elisa. Você já está fazendo muito por mim. Besteira. Quando Antônio faleceu e eu fiquei sozinha nesta casa grande, foi você quem passou semanas comigo, lembra? Agora é minha vez de retribuir. Além disso, você sempre pode me ajudar com o jardim. Sabe que minhas costas não são mais as mesmas. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre microempreendedorismo, hospedagem domiciliar e tudo relacionado ao assunto. A biblioteca municipal tinha acesso à internet e passei horas lendo sites, artigos e depoimentos de pessoas que transformaram suas casas em pequenos negócios de hospitalidade. Em uma semana, com a ajuda de Raquel, registrei minha microempresa, Aurora Acolhe, hospedagem familiar. O processo foi surpreendentemente simples. Preenchimento de formulários online, emissão de alguns documentos, e em poucos dias eu tinha um CNPJ próprio. Minha primeira conquista pós-despejo, meu primeiro passo para a independência renovada. Minha aposentadoria como professora estadual era de R$ 2.784, suficiente para uma vida modesta, mas que seria complementada pela nova atividade. Elaborei um plano básico de serviços e preços, pesquisando o mercado local para garantir valores competitivos, mas que também valorizassem adequadamente meu trabalho. Diária individual, R$ 120 com café da manhã. Diária casal, R$ 180 com café da manhã. Serviço de lavanderia, R$ 25 por troca de roupa de cama e banho. Refeições caseiras adicionais, R$ 45 por pessoa. Almoço ou jantar. Kit de boas-vindas, água mineral, frutas, biscoitos caseiros. R$ 35 serviço de translado local. R$ 30 por trajeto, em parceria com um motorista de aplicativo vizinho. Fiz as contas em um caderno quadriculado, como ensinava a meus alunos, organizando receitas e despesas em colunas meticulosas. Se conseguisse manter uma ocupação média de 15 dias por mês, com 2 hóspedes, considerando que ainda não tinha o espaço definido, teria uma renda adicional de aproximadamente 15 dias, x R$ 180, diária casal, R$ 2.700, serviços adicionais estimados em R$ 600 e R$ 300 de receita bruta mensal, descontando gastos com alimentação, R$ 800, produtos de limpeza, R$ 200, lavanderia, R$ 300, pequenas manutenções, R$ 100 e a taxa mensal do MEI, R$ 65. Estimei um lucro líquido de cerca de R$ 1.835 mensais, praticamente dobrando minha renda da aposentadoria. Mas ainda faltava o essencial, um espaço para implementar meu plano. Foi quando Ricardo, filho de Elisa e corretor de imóveis, apareceu com uma proposta durante um jantar que compartilhávamos. Dona Aurora, disse ele, enquanto saboreávamos o frango com quiabo que preparei como agradecimento pela hospitalidade. Estive pensando no seu projeto de hospedagem. Tenho um cliente com um chalé mobiliado no Mucuripe que está vazio há meses. O proprietário mora em São Paulo e só usa o lugar eventualmente. Ele toparia um contrato de 6 meses, renovável, por R$ 200, incluindo internet e água. É pequeno, mas tem 2 quartos, sala, cozinha e uma varanda charmosa. Mucuripe é um ótimo bairro para hospedagem, comentou Elisa, animada. Próximo da beira-mar, seguro, com mercados e farmácias por perto. Exatamente, concordou Ricardo. E tem a vantagem de já estar mobiliado com o básico. O proprietário deixou lá uma cama de casal, 2 de solteiro, guarda-roupa, mesa de jantar, sofá. Claro que precisaria de alguns ajustes para tornar mais aconchegante para hóspedes, mas o fundamento já está lá. Posso ver o lugar? Perguntei, tentando conter a esperança que começava a crescer. Afinal, R$ 1.200 representava uma parte significativa de minha aposentadoria. Amanhã mesmo, se a senhora quiser. Tenho a chave e autorização para mostrar. No dia seguinte, Ricardo me levou até o chalé. Localizado em uma rua tranquila do Mucuripe, a construção tinha um charme rústico. Paredes brancas, telhado de cerâmica vermelha,
uma pequena varanda com colunas de madeira e espaço para uma rede. O jardim, embora um pouco abandonado, tinha potencial, com um flamboyant que prometia flores vermelhas nos meses certos. Por dentro, o chalé era modesto, mas aconchegante. Piso de cerâmica clara, paredes brancas, que precisavam de uma nova pintura em alguns cantos, uma sala pequena, mas funcional, 2 quartos de tamanho razoável, um banheiro limpo com box de vidro e uma cozinha compacta com armários brancos. A mobília era simples, mas estava em bom estado. Um sofá de 2 lugares na sala, uma mesa de jantar com 4 cadeiras, uma cama de casal em um quarto e 2 camas de solteiro no outro, guarda-roupas básicos em ambos os dormitórios. Os colchões são novos, explicou Ricardo. O proprietário trocou no ano passado. A geladeira e o fogão também estão em bom estado, embora não sejam de última geração. Caminhei pelo espaço, imaginando-o transformado em meu pequeno negócio de hospedagem. A sala poderia se tornar meu dormitório, com um sofá-cama. Os 2 quartos seriam para os hóspedes, um para casais, outro para viajantes individuais ou amigos. A cozinha, embora pequena, seria suficiente para preparar cafés da manhã e refeições simples. A varanda, com algumas plantas e uma mesinha, seria o espaço perfeito para os hóspedes tomarem café pela manhã ou relaxarem no final do dia. Posso alugar os 2 quartos e dormir no sofá-cama da sala. Pensei em voz alta, já calculando as possibilidades. Ricardo sorriu. A senhora não perde o jeito de professora de matemática, sempre calculando. Mas sim, seria perfeitamente possível. E com 2 quartos disponíveis para locação, sua receita potencial praticamente dobra. Assinei o contrato naquele mesmo dia. 6 meses, renováveis por igual período, com preferência de compra caso o proprietário decidisse vender. O valor do aluguel, R$ 1.200, incluía internet de fibra óptica e taxa de água. Energia elétrica seria por minha conta, assim como pequenos reparos de manutenção. Elisa me ajudou com o depósito da caução, equivalente a 1 mês de aluguel. É um empréstimo, não um presente, insistiu quando tentei recusar. Você me paga quando o negócio começar a dar retorno, utilizando 3 lares. 500 reais das minhas economias, mantidas em uma poupança para emergências, comprei o que era necessário para transformar o chalé em um espaço verdadeiramente acolhedor para hóspedes. Jogo de cama novo, lençóis, fronhas, edredons leves. R$ 850, toalhas macias em tons claros. R$ 420, cortinas para todos os cômodos. R$ 380, produtos de higiene para os banheiros. R$ 250, utensílios de cozinha complementares. R$ 320, decoração, quadros, almofadas, plantas. R$ 480, sofá-cama para meu uso. Na sala, R$ 800 mais, mandei fazer uma placa discreta para a entrada. Aurora acolhe, hospedagem familiar, com meu novo número de CNPJ e telefone de contato. A placa, em madeira entalhada, custou R$ 180, mas trouxe uma sensação de oficialidade ao empreendimento que valia cada centavo. Estabeleci regras claras para a hospedagem, impressas em uma folha plastificada que seria colocada em cada quarto. Check-in, 14 horas às 20 horas. Check-out, até 11 horas, silêncio. Após 22, uso da cozinha, permitido com limpeza posterior. Danos serão cobrados conforme avaliação. Visitas, somente na área comum, até 21 horas do pagamento, adiantado por Pix ou dinheiro. Não é permitido fumar em nenhum ambiente interno. Animais de estimação, apenas mediante consulta prévia. Cada regra me lembrava de todos os limites que nunca consegui estabelecer com minha família. Cada uma delas me dava uma sensação de controle que havia perdido quando fui expulsa de casa. O pequeno arquivo de Excel que criei para gerenciar reservas e finanças tornou-se meu novo livro de orações. Números que não mentiam, valores claros, limites definidos. Carlos, um amigo aposentado do tempo em que lecionava, tornou-se meu aliado nessa empreitada. Um senhor de 72 anos, viúvo, que trabalhara como técnico em manutenção predial antes da aposentadoria, ele tinha habilidades com pequenos reparos e aceitou me ajudar em troca de uma porcentagem quando houvesse necessidade. Quando precisar de consertos, me chame.
ofereceu, durante uma visita ao chalé para avaliar alguns problemas elétricos. Cobro apenas o material e 15% sobre o valor do serviço. Assim fica justo para nós dois. 15% do valor do serviço me parece justo. Concordamos, apertando as mãos para selar o acordo informal. Para divulgar meu pequeno negócio, comecei de forma simples. Cartões de visita distribuídos em comércios locais, um anúncio no jornal do bairro e parcerias com taxistas que trabalhavam na área. Ricardo também prometeu indicar meu espaço para clientes que procuravam hospedagem temporária mais acessível que hotéis. A primeira reserva veio através de uma indicação de Ricardo, um casal de Minas Gerais que viria à Fortaleza para um congresso de medicina. Mariana e Paulo ficariam 4 noites no quarto de casal. Calculei, R$ 180, 4 mais R$ 720, menos os custos estimados de R$ 120 com café da manhã, produtos de limpeza e lavanderia. Um lucro aproximado de R$ 600 em apenas 4 dias, mais do que recebia em uma semana de aulas quando lecionava. O dia da chegada deles foi também o dia em que tomei consciência de que não havia mais volta. Estava realmente começando uma nova fase da vida, tornando-me empresária aos 68 anos, transformando décadas de cuidado não reconhecido em um modelo de negócio. Arrumei o quarto com esmero. Lençóis limpos e passados, toalhas dobradas sobre a cama em formato de leque. Uma técnica que aprendi em um vídeo online. Um pequeno arranjo de flores silvestres sobre o criado mudo e um cartão manuscrito. Bem-vindos à Casa Aurora. Sintam-se em casa, respeitando o nosso lar. No banheiro, dispus sabonetes artesanais comprados de uma vizinha que os fabricava, shampoo e condicionador em pequenas embalagens etiquetadas e até um kit de emergência com band-aids, analgésicos e outros itens básicos. Na geladeira, água mineral gelada e uma pequena cesta de frutas da estação na bancada da cozinha completavam a recepção. Quando a campainha tocou às 15h42 daquela quinta-feira ensolarada, meu coração disparou como o de uma adolescente em primeiro encontro. Ajeitei o vestido azul marinho que escolhi especialmente para a ocasião. Passei rapidamente as mãos pelos cabelos grisalhos, presos em um coque baixo, e ensaiei mais uma vez o sorriso no pequeno espelho da entrada. Abri a porta com uma mistura de nervosismo e determinação. Boa tarde. Vocês devem ser Mariana e Paulo. Sou Aurora. Sejam bem-vindos à minha casa de hospedagem. O casal, ela uma mulher de seus 35 anos, cabelos castanhos curtos e óculos de armação colorida. Ele, alguns anos mais velho, alto e de barba bem aparada, sorriu de volta, visivelmente cansados da viagem, mas educados. Obrigada por nos receber, dona Aurora, disse Mariana. O Ricardo falou maravilhas do seu espaço. Entrem, por favor. Vou mostrar o quarto e explicar como funciona a nossa hospedagem. Conduze-os pelo pequeno corredor até o quarto principal, explicando as regras básicas da casa no caminho. No quarto, entreguei-lhes um contrato simples de hospedagem, elaborado por doutora Raquel, explicando as condições, serviços inclusos e adicionais, e solicitando o pagamento adiantado, conforme combinado. Paulo prontamente fez o Pix, enquanto Mariana elogiava a decoração simples, mas acolhedora. A senhora tem Wi-Fi? Preciso verificar alguns e-mails de trabalho, perguntou Paulo. Sim, a senha está no cartão sobre a mesa de cabeceira, junto com outras informações úteis, como o código da porta de entrada, caso cheguem tarde, e meu número de celular para emergências. O café da manhã é servido entre 7 e 9 horas. Mas se precisarem sair mais cedo para o congresso, posso deixar algo preparado. A senhora é muito atenciosa, comentou Mariana. Ficamos em um hotel na semana passada em Recife, pagando o dobro, e não tivemos metade dessas gentilezas. Percebi naquele momento que estava oferecendo o mesmo cuidado que sempre dei à minha família, mas agora com uma diferença fundamental. Havia valor monetário atribuído a ele. Havia reconhecimento e, acima de tudo, havia limites claros. A transação comercial transformava gentilezas em serviços, cuidados em produtos e estabelecia uma relação de respeito mútuo que eu nunca consegui ter com Carmen. Depois de mostrar o restante da casa e explicar como funcionava o aquecedor do chuveiro,
Sempre um mistério para visitantes, deixei-os à vontade para se instalarem e descansar da viagem. Qualquer necessidade, estou na sala. Sintam-se em casa. Quando fechei a porta do quarto, senti uma estranha mistura de emoções. Orgulho por ter conseguido dar os primeiros passos nessa nova empreitada, nostalgia pela casa que perdi, ansiedade pelo futuro incerto, mas também uma crescente sensação de empoderamento. Pela primeira vez em décadas, eu estava no controle total de um espaço, estabelecendo regras claras, cobrando pelo meu trabalho, valorizando meu conhecimento e habilidades. Durante os 4 dias da estadia de Mariana e Paulo, fiz questão de oferecer um serviço impecável. Café da manhã variado e saboroso todas as manhãs. Informações úteis sobre transporte, restaurantes e atrações locais. Pequenas gentilezas como uma garrafa térmica com café quando saíam cedo para o congresso. E até mesmo um jantar leve quando chegaram tarde em uma das noites, cobrando apenas o valor do serviço adicional estabelecido em minha tabela de preços. No dia da partida, enquanto faziam o check-out, Mariana me abraçou espontaneamente. Dona Aurora, foi a melhor hospedagem que já tivemos. Voltaremos com certeza na próxima vez que viermos à Fortaleza, e já vamos indicar para colegas médicos. Paulo complementou. A senhora deveria cobrar mais, sabia? O que oferece vale muito mais que o preço que cobra. Aquele comentário, mais que um elogio, foi uma validação do valor do meu trabalho, algo que minha família jamais reconheceu. Quando Mariana me entregou um pequeno presente antes de partir, uma caneta com o logo do Congresso de Medicina, senti como se estivesse recebendo muito mais. O reconhecimento de que meu tempo, meu espaço e meus cuidados tinham valor tangível. O primeiro mês de operação superou minhas expectativas. Consegui uma ocupação de 22 dias entre os 2 quartos, gerando uma receita bruta de R$ 3.780, descontando o aluguel, Unmeyers, R$ 200, luz, R$ 280, internet, inclusa, alimentação para os hóspedes, R$ 620, produtos de limpeza, R$ 180, taxa mensal do MEI, R$ 65 e uma pequena manutenção hidráulica que Carlos fez no chuveiro, R$ 150, dos quais R$ 22,50 foram sua porcentagem, tive um lucro líquido de R$ 1.262,50. Somando a minha aposentadoria, pela primeira vez em anos, consegui fechar o mês com folga financeira e ainda guardar uma pequena reserva. O sentimento de independência financeira era inebriante. Cada centavo ganho honestamente era uma pequena vitória contra a injustiça que sofri. Foi durante o café da manhã com um casal de São Paulo, em meu 2º mês de operação, que recebi a primeira mensagem de Carmen desde o despejo. O celular vibrou sobre o balcão da cozinha enquanto eu servia mais café para os hóspedes. Quando finalmente pude verificar, li a mensagem que fez meu estômago embrulhar. Aurora, preciso ficar na sua casa por uns dias. Estou com problemas no meu apartamento. O teto da sala está com infiltração. Chego amanhã por volta das 16 horas. Débora vem comigo. Nenhum pedido, nenhuma pergunta. Uma afirmação, como sempre foi. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse me colocado na rua com 2 malas apenas 2 meses atrás. Meu estômago embrulhou. As torradas que havia preparado para os hóspedes subitamente pareceram secas demais na minha boca. Mostrei a mensagem para a doutora Raquel mais tarde naquele dia, durante nossa reunião semanal para atualização sobre o processo judicial, que seguia seu curso lento, mas promissor. Ela nem sequer sabe onde a senhora está morando agora, observou Raquel, após ler a mensagem. E não precisa saber, respondi com uma firmeza que surpreendeu a nós duas. O que a senhora pretende responder? Pensei por um momento, imaginando várias possibilidades. Poderia ignorar a mensagem completamente. Poderia responder com raiva, desabafando toda a mágoa acumulada. Poderia ser sarcástica, sugerindo que ela usasse a casa que me roubou. Mas nenhuma dessas opções parecia adequada à pessoa que eu estava me tornando. A empresária Aurora, dona de seu próprio destino. Redigi uma resposta que jamais imaginei que escreveria. Carmen, infelizmente não tenho como te hospedar. Estou operando uma casa de hospedagem e estou com reservas confirmadas para as próximas 2 semanas. Além disso, moro no local de trabalho. Não tenho espaço adicional. Abraços. Enviei
e desliguei o celular. Quando o religuei, horas depois, havia 15 mensagens e 7 chamadas perdidas. Não li nenhuma, não ouvi nenhum áudio. Pela primeira vez, estabeleci um limite claro e o mantive. No dia seguinte, estava preparando o café da manhã para um senhor idoso que se hospedara para fazer exames médicos, quando a campainha tocou insistentemente. Não eram nem 8 horas da manhã. Quem poderia ser? Abri a porta e encontrei Carmen, vestida com roupas caras como sempre, batom vermelho impecável, cabelo tingido sem um fio branco à vista, óculos escuros de marca famosa, o celular de último modelo na mão. Ao seu lado, Débora, minha sobrinha de 22 anos, parecia constrangida, olhando para o chão como se procurasse algo muito interessante entre as pedras do pequeno jardim. Como você conseguiu meu endereço? Perguntei, mantendo a porta entreaberta. Ricardo me contou, respondeu Carmen, tirando os óculos escuros. Ele não sabia que estávamos com problemas. O que é isso, Aurora? Uma casa de hospedagem? Você está cobrando das pessoas para ficarem na sua casa? Isso é ridículo. Somos família. Me deixa entrar. Respirei fundo, ajustei meus óculos de leitura no rosto e mantive a postura. 2 meses atrás, eu teria me encolhido, teria dado um passo para o lado, teria cedido como sempre cedi. Mas a Aurora de agora era diferente. Era uma mulher que conhecia seu valor, que tinha regras claras, que cobrava pelo seu trabalho. Carmen, este é meu local de trabalho. Tenho hóspedes pagantes e regras a seguir. Se você quiser se hospedar, tenho uma vaga a partir do dia 18, e a diária é de R$ 120 por pessoa, com café da manhã incluso. Lavanderia e outras refeições são cobradas à parte. Seu rosto enrubesceu. A cor subiu pelo pescoço, atingindo as maçãs do rosto, até a raiz dos cabelos perfeitamente tingidos. Você está brincando? Vai cobrar da sua própria irmã, depois de tudo o que fiz por você? Tudo o que você fez por mim? Você me roubou, Carmen. Me tirou da casa dos nossos pais com uma fraude. E agora quer que eu te ofereça hospedagem gratuita? Débora, ao lado da mãe, parecia querer desaparecer. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam arregalados, surpresos com minha firmeza, talvez até admirados. Me perguntei o que Carmen havia contado a ela sobre o despejo, qual versão da história ela conhecia. Um dos meus hóspedes, Sr. Joaquim, um senhor de 70 anos que estava em Fortaleza para uma bateria de exames cardíacos, apareceu no corredor atrás de mim, apoiado em sua bengala. Está tudo bem, dona Aurora? Precisa de ajuda? Perguntou, sua voz fraca, mas determinada. Está tudo bem, Sr. Joaquim. Só resolvendo um assunto familiar. O café já vai ser servido. Voltei-me para Carmen. Tenho trabalho a fazer. Se quiser se hospedar, entre em contato por telefone para verificar disponibilidade e preços. Tenha um bom dia. E fechei a porta. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de uma estranha sensação de poder. O poder de dizer não. O poder de estabelecer condições. O poder de valorizar meu próprio espaço e trabalho. Ouvi Carmen bater na porta mais algumas vezes, depois gritar algo que não conseguia entender. Em seguida, o som de passos se afastando e, finalmente, um carro dando partida e se afastando. Durante o café, Sr. Joaquim comentou: Sabe, dona Aurora, estou hospedado em sua casa há 5 dias e digo com sinceridade, vale cada centavo. A senhora tem um dom para fazer as pessoas se sentirem em casa, mesmo longe de casa. Sorri, servindo mais café em sua xícara. Obrigada, Sr. Joaquim. Sempre gostei de cuidar das pessoas. Só aprendi tardiamente que cuidado tem valor. E muito valor, completou ele, untando um pedaço de pão com a geleia caseira de goiaba que eu havia preparado. Fiquei em um hotel na semana passada. Era mais caro e muito menos acolhedor. Vou recomendar sua hospedagem para outros pacientes que conheço no hospital. A validação externa de meu trabalho veio não apenas dos elogios, mas das indicações. Em 3 meses, estabeleci uma clientela regular. Familiares de pacientes do Hospital Geral, professores visitantes da Universidade Federal, turistas estrangeiros que preferiam um ambiente mais familiar a hotéis impessoais, e até mesmo pequenos grupos de amigos que vinham passar um final de semana na praia.